Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer receber você aqui no SBT Segunda Edição. Eu vou te contar que uma policial civil suspeita de tirar o sossego do ex-namorado chegou a ser presa hoje depois de interromper o depoimento dele na corregedoria. Tem mais um local como opção para se vacinar à noite contra a Covid-19. E qual o impacto para os alunos que ficaram esse tempo todo em casa? Voltar para a escola pode representar mais do que aprender as matérias. Eu sou Viviane Costa. Vamos começar juntos o nosso jornal? O DF vai ter mais um ponto de vacinação noturno. Primeiro foi na Praça dos Cristais e agora é na Ceilândia. Vamos para lá conversar ao vivo com a Vanessa Vitória. Vanessa, boa noite para você. Olha, isso vai facilitar bem a vida de quem trabalha o dia inteiro, né? Olá, Viviane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Já tem, viu? Na UBS 7 aqui em Ceilândia, vai facilitar demais da conta. Olha só, aqui diferente lá da Praça dos Cristais, como você comentou, lá é um modelo drive-thru. Aqui não, o pessoal vem a pé. Chegou a pé, já vem direto para a fila, não chegou, chegou de carro, estaciona lá fora e vem para cá. A movimentação tá bem tranquila aqui, como vocês podem ver, ó, todo mundo chegando. E o horário de funcionamento é de 6 da tarde até as 10 da noite, mas o pessoal já me adiantou aqui, não é para chegar às 10, viu, gente? Chega até 9h30, porque às 10 é o horário que fecha o ponto de vacinação aqui na UBS 7. Essa estratégia aí de vacinação noturna é justamente para atender a necessidade de quem trabalha em outras regiões durante o dia e acaba voltando para casa só à noite. Esse posto aqui vai atender também moradores de Braslândia, do Sol Nascente, do Pôr do Sol. E o Distrito Federal recebeu novas doses de vacina hoje. Vacinas contra a Covid-19 foram quase 54 mil novas doses e elas não são doses extras, viu? Não são daquelas 290 mil que o GDF vem recebendo do Ministério da Saúde depois que acionou a Justiça. São doses de rotina mesmo, aquelas já programadas. E a ideia do governador Ibanez Rocha é continuar ampliando a faixa etária da população, já que a procura ontem, de pessoas com 30 anos ou mais, bateu aí recorde desde o início da imunização aqui no DF. Foram quase 86 mil pessoas vacinadas só ontem e amanhã começa aí a campanha para vacinar adolescentes com comorbidades, pessoas aí de 12 a 17 anos. Volto com você, Viviane. Obrigada, Vanessa. Que bom ver aí o pessoal já aproveitando essa oportunidade, né? Tá com fila aí. Olha, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse hoje que já foram distribuídas doses suficientes para imunizar todos os professores do ensino básico. E aí, diante do retorno gradual das aulas presenciais na maior parte do país, os ministros da Saúde e da Educação assinaram hoje uma portaria com orientações para essa retomada. No SBT Brasil, logo depois do nosso jornal, tem uma reportagem que vai detalhar direitinho essas medidas. Lembrando que aqui no DF, as atividades presenciais na rede pública começam a partir de amanhã com o ensino infantil, fundamental na semana que vem. Nessa semana de preparação para a volta às aulas na rede pública de ensino, é comum a preocupação dos pais, aquela ansiedade dos alunos, a orientação aos professores, como receber mais uma vez os estudantes. Mas o que é praticamente comum entre eles é o reconhecimento do papel da escola na vida e na formação do aluno. É na escola que as crianças recebem a maior parte dos estímulos. Aprendem a ler, escrever, fazer contas, mas não é só isso. A interação social pode fazer a diferença na vida de um aluno, porque os profissionais que estão lá dentro muitas vezes percebem quando os jovens sofrem algum tipo de violência. O ambiente escolar é onde ela se desenvolve enquanto ser humano. Por isso, não é à toa que é lá que você tem esse ponto onde são identificadas violências, porque é ali que ela consegue se sentir segura para falar, para expor algo muito íntimo dela, porque é ali que ela encontra isso. Mas esse encontro teve de ser interrompido por causa da pandemia. Crianças e adolescentes foram silenciados pelo isolamento social. Ao se tornar vítima, esse jovem quase sempre não tem para onde fugir, convive com o agressor. E dados comprovam isso. Cerca de 70% dos abusos ocorrem dentro de casa.
De acordo com a Secretaria de Justiça do DF, houve um aumento nos casos de violação de direitos de crianças e adolescentes durante a pandemia. A Cisdeca, Coordenação de Denúncias da Sejus, registrou no ano passado 1.611 ocorrências. As mais recorrentes foram negligência, violência física, violência psicológica e violência sexual. Agora, de janeiro a julho de 2021, foram 688 denúncias. O que entrou no ranking na 4ª posição foi, desta vez, o trabalho infantil. Cabe aos professores, aos orientadores pedagógicos da escola, perceber se essa criança que ficou durante esse tempo todo em ambiente doméstico e familiar foi abusada, seja de forma física, seja de forma psicológica, seja de forma sexual. Foi preciso equilibrar os riscos para tomar a decisão de retomada das aulas presenciais na rede pública. E os professores vão ter de estar atentos ao receber de volta os seus alunos. Existem vários indícios que a gente pode captar que algo aconteceu com essa criança. Se houve alguma mudança, essa criança deve ser ouvida. Teve alguma coisa que você não gostou durante esse tempo que você ficou em casa? Você teve algum problema? Você se sentiu mal? Ou então aquela criança que está muito ansiosa, aquela criança que tem olhar assustado, olhar de medo. Conversar com a criança, né? Prestar atenção nos sinais, importantíssimo. Olha, policiais cumpriram mandados de busca e apreensão contra um homem suspeito de falsificar atestados e receitas médicas. A Vitória Mello está com a gente ao vivo agora para falar desse outro assunto e tem as informações para explicar melhor. Boa noite, Vicky. Oi, Vivi. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, esse suspeito tem 49 anos e mora em São Sebastião. Ele teria ganhado dinheiro de forma criminosa, vendendo atestado, receitas médicas e também facilitando a retirada de medicamentos da rede pública de saúde para revender esses produtos. Na casa dele, a polícia encontrou folhas que ele estaria assinando com o nome dos médicos, treinando essas assinaturas. Os agentes também acharam guias de internação e carimbos falsos. As investigações começaram em junho, após denúncias de uma servidora da Unidade Básica de Saúde lá de São Sebastião. Ela informou à polícia que uma pessoa havia apresentado receituários médicos com sinais de falsificação. Nos papéis havia assinaturas iguais para médicos diferentes. Nem o CRM dos profissionais batia com o cadastro da rede hospitalar. Agora, o próximo passo da investigação é de descobrir quem conseguia esses documentos restritos, para esse homem. Ele foi indiciado por falsidade ideológica e vai responder em liberdade, Vivi. Obrigada, Vicky. Que situação, né? A gente vê quantas pessoas precisando, entrando na fila para poder conseguir aquele remédio de graça. Que bom que conseguiram, então, identificar essa pessoa. Vamos fazer um rápido intervalo? Na volta, eu vou te contar sobre uma policial que interrompeu o depoimento de um ex-namorado na corregedoria. Ela está sendo investigada pelo crime de stalking. Vamos entender melhor também que termo é esse, né? Eu volto já já. Uma policial civil está sendo investigada por perturbar a vida do ex-namorado. E não teria sido a primeira vez que a mulher perseguia um companheiro não, viu? Estevão Furtado tem as informações. A policial civil chegou a ser presa nesta terça-feira após invadir a corregedoria da polícia enquanto um ex-companheiro prestava depoimento. Ela teve a arma retida, assinou um termo e foi liberada. Na ficha da agente constam outras ocorrências. Em um processo de 2018, que ainda está em andamento no Tribunal de Justiça do DF, um ex-namorado disse que recebeu 98 ligações da policial e foi ameaçado diversas vezes. Inclusive, chegou a ficar em cárcere privado por 8 horas. Em outra ocorrência, no ano de 2019, a agente foi presa por desacato após xingar policiais militares. Agora, ela está afastada por tempo indeterminado por problemas psicológicos. O crime de stalking é definido como perseguir alguém repetidamente por qualquer meio, invadindo ou perturbando a liberdade da pessoa. A pena pode ser de 6 meses a 2 anos. Nós procuramos a defesa da policial civil, mas o advogado informou que não se manifesta em casos que ainda estão sendo investigados. Estevão Furtado para o SBT Brasília.
E stalking foi considerado crime recentemente. Vamos chamar a nossa analista política, Rosiane Kennedy, lá no estúdio do SBT News, para a gente poder entender melhor o que mudou com essa lei. Boa noite para você, Rosiane, seja bem-vindo. Olha só, essas regras acabaram ficando mais severas, foi isso? Foi isso mesmo, Viviane. Boa noite a todos. E olha só como são as coisas, né? As autoridades aqui no Brasil demoraram, inclusive, para perceber a gravidade desse crime. Quando você diz que é uma lei recente, de fato, ela foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no mês de abril. A conclusão dela, de votação e aprovação na Câmara e no Senado, foi no mês de março. E aí tipifica, muda o Código Penal e tipifica o crime de perseguição, o stalking. Aí a pessoa pode até pensar assim, ué, mas não sempre existiu perseguição? No fundo, quem não conhece o caso daquela pessoa que, tem um ex-namorado que não para de ligar, que até constrange, eu já estou com medo de sair de casa. Eu acho que sempre a gente sabe alguma história assim, e às vezes até história de famosos também, são muitos os casos. Mas até perceberem que isso realmente tinha que estar tipificado na lei, demorou, mas enfim, pelo menos aprovou. Foi um projeto, inclusive, de lei de parlamentar aqui do Distrito Federal, a senadora Leila Barros, e foi aprovado. Lá nos Estados Unidos, para vocês terem ideia, no estado da Califórnia, desde 1999, esse crime já é lei, é essa perseguição. E ficou mais rígido, porque antes era só considerado contravenção penal e ali a punição era quase nenhuma. Agora não, agora é considerado crime. Rosiane, você falou aí, né? A gente já escutou muitos casos. Na verdade, acaba virando lei, passa ali no Congresso, depois que há uma pressão popular? Sem dúvida, viu, Viviane? Acho que desse caso fica até a dica mesmo, sempre o reforço para quem está nos acompanhando. Se tem um assunto que fica muito popular, que está mesmo todo mundo acompanhando, é a hora de pedir alguma alteração que se considere na sociedade necessária em relação à lei. Porque Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, Câmara Distrital, esses grupos parlamentares, eles agem de fato por meio da pressão popular. O stalking, por exemplo, tem casos que vêm ocorrendo e nos últimos anos ocorreram. Um caso famoso foi o da modelo Ana Hickman, né, que foi perseguida, chegou a ter o quarto do hotel invadido. Era um crime de stalking e de uma gravidade imensa. Então, esses casos terminam ficando mais populares. É a hora de a população pressionar para poder ajustar a lei à realidade atual. Obrigada, Rosiane. Fica bem mais claro aqui para a gente entender melhor esse contexto e a dica também. Boa noite para você, viu? Até a próxima. Olha, o DF é a unidade da federação com mais armas registradas no país, levando em consideração a população. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontam também que em apenas 3 anos dobrou o número de registro de armas para civis. 24 de julho, Lago Sul. Um homem atirou acidentalmente na mãe durante uma briga. Na casa, a polícia encontrou este arsenal: 10 armas e muita munição. 4 dias depois, em Ceilândia, Gersley Guedes, de 32 anos, foi vítima da própria arma. O disparo veio do pai dele após uma briga familiar. A pergunta que fica aqui é: essas pessoas estavam realmente preparadas para ter armas de fogo em casa? Desde as mudanças nas regras sobre o acesso a armas de fogo no Brasil, o número de armas legais registradas no DF aumentou exponencialmente. Segundo dados do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o DF é a unidade da federação com mais armas registradas. São 236 mil. De 2017 a 2020, o aumento foi de 562%. Em um ano, também aumentou o número de cidadãos com registros de armas. Alguns especialistas apontam que esse aumento é um risco. Impacta diretamente a criminalidade nessa sociedade. Estudos do IPEA vão mostrar, por exemplo, que 1% a mais de armas de fogo em circulação impacta em 2% o número de homicídios. A gente sabe que mais armas, mais mortes violentas, intencionais, relacionadas ao emprego de arma de fogo. Outros discordam.
Os riscos de uma flexibilização na aquisição de armas, eles continuam existindo, mas no Brasil eles são ainda muito pequenos, como os próprios números indicam. As qualificações para que você tenha uma arma de fogo permaneceram. Para adquirir armamentos hoje, é obrigatório entregar uma série de documentos, mas o acesso está mais fácil. Entre as exigências está o laudo psicológico feito por profissionais credenciados pela Polícia Federal. Esse laudo ele é bem minucioso, ele é feito dentro de uma clínica com uma doutora credenciada, tá? Ela é preparada para fazer esse tipo de laudo específico para armamento, tá? Ela identifica muitas coisas a quais a pessoa precisa confirmar que ela não tem transtorno psicológico, que ela não tem ansiedade, que ela não tem algum tipo de compulsão. Então esse laudo ele é muito específico para armas de fogo. Entidades como o Conselho Federal de Psicologia criticam a flexibilização, mas destacam a necessidade da avaliação psicológica. A sua flexibilização iria permitir com que pessoas que não têm condições psíquicas, não têm controle inibitório, não têm controle da sua agressividade, que essas pessoas elas estejam portando, manuseando arma de fogo. Vamos para o intervalo, eu volto rapidinho. Já está valendo, viu? Os bancos estão proibidos de oferecer qualquer tipo de empréstimo e cartão de crédito a idosos, isso por meio de uma ligação telefônica. A empresa que descumprir a lei pode ser multada em R$200 mil. Só esse ano já foram registradas 255 queixas ao Procon sobre a oferta de empréstimo consignado. Essa é uma medida para tentar evitar que os idosos eles sofram algum tipo de golpe. Quem for ao zoológico não vai mais ver zebra. A Tuxa morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória. Era a única da espécie aqui no zoológico de Brasília. A Tuxa nasceu em Lisboa e veio para cá em 1997. A Tuxa tinha 25 anos. Chegou aqui em Brasília apenas com 1 aninho de idade. Atendia pelo nome quando chamava, adorava a rapadura e era bem tranquila, mesmo tendo um problema de saúde. Tinha um nódulo bem grande no peito e iria passar por uma cirurgia justamente para retirá-lo. Mas não deu tempo. A Tuxa sofreu uma parada cardíaca e morreu. O Zoológico de Brasília disse que veterinários ainda tentam descobrir a causa desse nódulo que se formou no peito da zebra. Bom, uma pena, né, gente? Olha, é isso por hoje, mas amanhã eu te espero no mesmo horário. Uma ótima noite para você, viu? Um beijo, tchau, tchau.